Oi, oi, chegamos ao quinto episódio da nossa série de devocionais sobre como organizar melhor o nosso tempo. Comenta aqui pra mim se essa série de devocionais está te ajudando, se você quer saber mais sobre esse assunto, quer que eu aborde mais isso lá no meu perfil do Insta ou em mais alguma aula aqui no YouTube, tá? Me conta aí se você gostou desse assunto. Eu preciso muito do seu feedback para saber se eu continuo falando sobre isso aqui nos nossos conteúdos ou se eu vou atrás de outras coisas novas pra gente conversar. Seu feedback é muito, muito, muito importante, tá? Porque o meu propósito aqui é te servir com o melhor que Deus me entregou. E aí, hoje, no nosso quinto dia, a gente vai pensar sobre como planejar os nossos dias. E eu separei duas passagens pra gente ler. Lembra, por favor, por favorzinho, deixa seu like aqui nesse vídeo, tá? E também se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrita. Isso é muito importante para que sempre que estrear vídeo novo, você seja avisado, você receba a notificação aí no seu celular, tá? Então, a primeira passagem de hoje é Lucas, capítulo 14. Eu vou ler para você do versículo 28 ao 30. E ele diz assim: Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Próxima passagem está lá em Provérbios 21, capítulo 5, e ele diz assim: Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. E eu quero pensar aqui com você sobre essa questão dos planos, tá? Quando a gente pensa em dinheiro, por exemplo, para a gente ser uma mulher bem-sucedida financeiramente, a gente tem que planejar bem em como nós vamos investir a verba que a gente tem, o dinheiro que a gente tem em mãos. Não só isso, como eu vou gerar mais renda, como eu vou aumentar, como eu vou, por exemplo, fazer com que a minha empresa lucre mais, como ter mais clientes, trazer mais entrada. Tudo é feito a partir de um planejamento. E aí, pensa comigo, muitas vezes a gente planeja, fala tanto sobre dinheiro, mas a gente não tem, por exemplo, um plano sobre o nosso tempo. Sendo que dinheiro, se você perder, você pode ir lá, trabalhar mais um pouco e reconquistar aquele dinheiro, ok? Já o tempo, se você desperdiçar aquele tempo, o dia de ontem, desperdicei com algo que não era bom, com algo que não era útil, desperdicei anos da minha vida. Esses anos, esse tempo, ele não volta mais. O que você pode fazer é se tornar diligente com aquilo que vem. O tempo, ele não dá para ganhar mais e ele não se recupera. Então, lá no dia 2, a gente aprendeu com Jesus o processo de estabelecer limites. A gente precisa aprender, né, a dizer não, a colocar o limite, dizer, tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo. Então, a gente já viu que a gente precisa ter um limite determinado para aquilo que a gente vai fazer. A gente também já aprendeu sobre a questão de reunir os compromissos todos numa lista só. Lembra que você fez uma lista com todas as tarefas. E a gente também já viu sobre identificar aquilo que é essencial. Foi justamente o que a gente pensou no episódio de ontem. Então agora é hora de você planejar em como você vai gastar o seu dia. Como é que você vai investir as 24 horas que Deus te deu? Nós calculamos o custo das nossas atividades através do tempo. Eu sempre falo aqui com você que tudo que a gente vai fazer nessa vida requer investimento em 3 níveis. Em nível de tempo, em nível de recurso financeiro e em nível de energia. Então, por exemplo, você vai ficar com seu filho. Qual é o primeiro recurso? É o tempo. Quanto tempo eu vou ficar com ele? Eu vou ler um livro, eu vou fazer um piquenique aqui na varanda da minha casa. Qual é o tempo que eu vou destinar para isso? É 1 hora, meia hora, 2 horas. Ok. Qual é a energia? Você tem que estar bem, você não pode entregar os seus restos para a sua família, gastar tudo fora e entregar o resto. E também existe recurso financeiro. Pri, mas tal atividade que eu vou fazer, eu não vou gastar dinheiro nenhum com isso, é gratuito. Será? Mas será se o fato de você não estar lá sentado num computador ou na sua empresa produzindo alguma coisa, você está deixando de gerar renda e aí você está investindo em outro lugar. Então tem também um investimento financeiro.
Todos os nossos relacionamentos, tudo que a gente faz, precisa ter investimento nesses 3 tipos de nível. Você precisa entender e estar disponível a fazer esse investimento. Como é que a gente vai fazer na prática? Todos os dias você vai pegar os últimos minutos do seu dia, de 30 a 20 minutos. Pode ser os últimos minutos do seu tempo de trabalho, eu indico que seja, tá? Para não deixar para fazer isso tarde da noite. Pri, trabalho em home office, então você já estabeleceu o limite. O meu horário de trabalho em home office vai até às 18, às 17h30. Enfim, o seu horário é você quem faz. Então, quando estiver chegando no final, digamos que é 18 horas, 17h30, Pri, no meu caso, eu paro para programar o dia de amanhã. Eu não deixo para pensar sobre o meu dia amanhã. Mas, Pri, eu já fiz o planejamento da minha semana, ok. Mas existem coisas que você talvez tenha projetado para fazer hoje, que você não tenha conseguido e está tudo bem. Você não é um robô, fiz até um post sobre isso, não tem problema. Ou pode ser que você tenha conseguido antecipar coisas que você só tinha se planejado para fazer na sexta e você já conseguiu um tempo extra e já fez aqui na quarta, na quinta, tá? Então você revisa o seu dia e organiza o próximo dia. Como é que eu faço? Eu pego os pilares. Lembra que você aprendeu que é essencial? Eu pego os pilares, aquilo que é essencial eu fazer no meu dia para que eu trabalhe melhor, sirva melhor a minha família, para que a minha mente esteja com mais clareza. Então, para mim, Pri, o que é essencial, o que eu não posso deixar de fazer no meu dia? Ler a Bíblia, orar e ter meu tempo com Deus. Isso para mim é primordial. Então eu, Pri, decidi fazer o investimento, lembra dos 3 recursos que eu falei para você? Fazer o investimento de tempo. Eu levanto mais cedo, eu invisto energia. Eu pego o meu melhor, aquele momento em que a minha cabeça tá com mais frescor, em que eu ainda não ocupei com milhares de preocupações, eu pego esse melhor para dedicar para Deus. Por quê? Porque é a minha prioridade, o meu tempo com Deus. E aí você tem que ver quais são as suas prioridades. Então, por exemplo, eu pego para fazer pela manhã aquilo que eu preciso ter a mente melhor, a mente mais tranquila. Então, são o meu tempo com Deus, os estudos, as aulas que eu vou preparar, tanto para vocês que estão aqui comigo no gratuito, como para as minhas alunas que fazem cursos comigo. Eu pego esse tempo em que eu sei que a minha mente, a minha energia está melhor e dedico o meu melhor nisso, tá? E aí, primeiro eu pego aquilo que é essencial, meu tempo com Deus, a minha saúde, tomar café com o meu filho, tomar café com a minha família, coloco isso nas prioridades. E o restante eu vou encaixando nas horas que eu tenho. Lembrando que nós não somos como Deus. Não adianta você pegar 40 tarefas para colocar num dia só, sendo que você só dá conta de fazer 10. É melhor você treinar o seu cérebro para ter menos coisas no seu dia e aí você terminar antes e você pensar, ufa, tenho um tempo livre, uau, consegui antes. Isso grava uma vitória no seu cérebro. Ou até antecipar algo, caso seja o caso, tá? Mas você treina o seu cérebro para vencer e não para viver na derrota de todos os dias ter uma lista que nunca é cumprido, tá? E aí na manhã seguinte você não vai perder tempo pensando, para onde é que eu vou? O que é que eu vou cozinhar hoje? Faz também um planejamento do seu cardápio. O que vai ser o almoço? O que eu vou prover para a minha família no dia de hoje? Uma mulher que tem um planejamento claro, ela nunca fica assim nas mãos de um imprevisto. Ela nunca, vixe, achei que tinha tal coisa na despensa e não tem, não. Ela já checou antes, já sabe o que é que ela vai preparar. E ainda com relação a saber os nossos limites. Você saber que Deus é ilimitado e que você não é, que Deus ele é incansável e que você se cansa, isso faz a gente planejar o nosso dia com sabedoria. É muito melhor a gente terminar com tempo livre do que não cumprir o que a gente estabeleceu. Sem planejamento, a gente até lança os alicerces, como falou lá no texto de Lucas, mas a gente não finaliza o projeto. Você começa e não termina. Isso é a característica de muitas e muitas mulheres. Por isso que a gente precisa ter um planejamento. Outra coisa que me ajuda muito é já deixar tudo pronto para o dia seguinte. Eu não só tenho o plano do que eu vou fazer, como, por exemplo, a minha Bíblia, o meu caderno e as minhas canetas, elas já ficam separadas em cima da mesa que eu vou sentar. Com a caneca que eu vou fazer meu chá, o copo que eu vou colocar água, já está tudo lá. O meu cérebro, ele não precisa pensar muito, procurar as coisas.
eu vou direto e eu já deixo tudo que eu preciso em cima da mesa, que é para quê? Eu não me levantar, eu não me distrair. Então, olha quais são as suas prioridades. Se a primeira coisa que você tem que fazer do dia é ler a Bíblia, já deixa a sua Bíblia separada. Se em seguida você já vai praticar algum esporte, você já vai fazer algo com relação a isso, já entra na roupa, não deixa coisas soltas para você ficar pensando. E aí, nesse pensar, o seu cérebro te enganar, te dar uma volta e você acabar desistindo de fazer. Não fazer o que nós dizemos também é prejudicial não apenas para o nosso cérebro, mas para o nosso testemunho. O que é que os seus filhos estão aprendendo com você? Eles estão aprendendo a ser uma pessoa decidida, que começa e termina as coisas, ou a ser alguém que procrastina, que fica enrolando para dar resultados? Planeje bem para que você termine o que você se comprometeu a começar. Então, é muito importante a gente ter essa diligência. Deus, ele falou lá em Lucas que a gente tem que começar um projeto e finalizar ele para que a gente dê bom testemunho do nome de Deus, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua mente, que você se torne uma mulher cada vez mais sábia em gerir o tempo que Deus confiou nas suas mãos. Beijo e até amanhã.